Esta semana, eu recebi em nosso estúdio o deputado federal Walter Feldman para falar sobre as eleições municipais que acontecem agora no mês de outubro, o julgamento do mensalão e os seus planos políticos para o futuro. Confira! Walter, você há muitos anos é referência para a comunidade judaica nos assuntos políticos, por isso o Shalom Brasil trouxe você aqui hoje no nosso estúdio. Esse é um ano eleitoral, um momento de julgamento do mensalão, para a gente poder conversar um pouco sobre esses fatos e ter algumas dicas, alguns conselhos de como as pessoas devem agir. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer, mensalão sendo julgado, como você acha que vai acabar isso? Como que isso vai mudar o pensamento das pessoas sobre política e sobre ética? Eu acredito que o Brasil está passando por um processo de mãos limpas, muito semelhante àquilo que aconteceu na Itália há algumas décadas atrás, que mudou muito o processo político e institucional da Itália. Vai acontecer no Brasil, infelizmente não nessa dimensão, porque é o primeiro processo gigantesco de avaliação de um sistema de corrupção. Mas é um avanço, nós temos que considerar sempre a política e os sistemas sociais como passos, às vezes mais acelerados, menos. E o mensalão foi seguramente o maior sistema de corrupção na história brasileira, envolvendo intimamente o governo federal, envolvendo a Câmara Federal, envolvendo relações partidárias. Eu tenho uma avaliação muito positiva de que nós teremos, eu diria, uma repaginada na ética brasileira. Um assunto que nós da comunidade judaica temos que nos preocupar, mas que às vezes é um pouco tabu de falar isso publicamente, são os nossos representantes na Câmara Municipal. Hoje a gente tem o vereador Floriano Pêssaro, o Gilberto Natalini, que é um grande amigo da comunidade judaica, que vão tentar a reeleição. Temos outros candidatos, como Ari Friedenbach, Alberto Danon, que são candidatos a serem vereadores. Queria que você falasse um pouco do trabalho de cada um deles e desse um panorama de como a comunidade deve agir, como ela deve se movimentar nessas eleições para que ela possa ser representada e bem representada na Câmara de Vereadores. O vereador Floriano Pêssaro, eu diria que é uma história extraordinária, recente, de como um jovem político, vindo das bases do PSDB, do chamado Tucaninho, se transforma num agente político extraordinário. Ou seja, poucos tiveram uma passagem tão rápida assim no plano federal, muito importante no chamado Bolsa Escola, o grande programa do governo Fernando Henrique, que depois foi transformado em Bolsa Família, mas nas distorções e na perda da vinculação com a educação, o Floriano foi o gestor, o operador prático, juntamente com o Paulo Renato, desse programa, que mudou o Brasil e que permitiu que camadas extraordinárias da população, na faixa da miséria, pudesse ter acesso à sobrevivência e, eventualmente, sair depois por uma porta da educação, da formação e da profissionalização. Ele foi secretário de Estado, juntamente com Arnaldo Madeira, que sempre será uma pessoa muito querida, muito especial, também da comunidade judaica. Tem um papel estratégico na Casa Civil. Ele foi secretário municipal do desenvolvimento social. Na minha avaliação, o momento mais brilhante da área social de São Paulo, porque ele introduziu metodologia, introduziu sistema. Agora, como vereador à Câmara Municipal de São Paulo, que tem mostrado não apenas na intensa representação da comunidade judaica, mas na apresentação de projetos que têm qualidade, que têm conteúdo e que têm um objetivo claro de mudar a nossa realidade. O vereador Floriano Pêssaro realmente é um orgulho da comunidade judaica aqui em São Paulo. Eu tenho uma longa tradição de relação com o vereador Gilberto Natalini, que eu diria que é um grande amigo da comunidade judaica. Eu, inclusive, que o introduzi na comunidade por relações pessoais e familiares e que deu uma boa contribuição, ou seja, em várias áreas tem nos ajudado a ser aquilo que nós da comunidade sempre buscamos, que sejam aqueles não-judeus amigos dos judeus, que compreendam a nossa história, a nossa tradição, a nossa luta e o nosso humanismo, nosso sentido civilizatório. Então, eu fico muito feliz com essa representação. Os outros dois candidatos, o Danon eu não tenho muito contato, a não ser relações mais sociais, eu não tenho muita informação sobre as metas do programa, os objetivos e tal. Em relação a Ari Friedenbach, eu tenho uma visão muito clara, já expressa publicamente,
numa reunião que tive quando voltei de Londres, na Hebraica, dando um relatório da minha atuação em Londres. Na eleição passada, houve um conflito que foi prejudicial aos dois. Ou seja, eu era candidato a deputado federal, com intenso apoio da comunidade judaica, mas começou a circular uma ideia, eu diria, muito estimulada, do já eleito. Então, eu diria que na última eleição, a minha votação na coletividade judaica foi muito reduzida, porque eu fui considerado um já eleito. E o que aconteceu? Eu perdi a eleição. E o Ari, que tinha a sua bandeira, uma bandeira muito importante na questão da defesa do ser humano, da questão da segurança pública, mas eu compreendi que era uma bandeira, ele tinha todo o direito de fazer essa defesa e a comunidade compreendeu, fez uma divisão de votos, compreendeu que eu tinha perdido e eventualmente o apoiou bastante, e os dois perderam, ou seja, a comunidade ficou sem um representante. Eu, nesse momento, estou em Brasília, na suplência, felizmente, pegando uma rabeira aí, felizmente tendo a oportunidade novamente de representar a comunidade judaica de São Paulo, que é a maior do Brasil e que precisa de uma representação nacional. Então, eu particularmente não entendo agora o Ari ser candidato a vereador, porque não tem correspondência de bandeira. Certo. A bandeira no plano municipal, ela não existe. Não existe nada do ponto de vista da segurança que possa ser feito como vereador de São Paulo. Isso é tratado no plano nacional e no plano estadual. Segurança pública direta é tratada no plano estadual. Então, eu diria que isso gera conflitos, gera, inclusive, uma falta de um acordo interno, um diálogo, tá certo? Que pode levar a um resultado na Câmara Municipal semelhante ao que aconteceu comigo na Câmara Federal. Portanto, não é sensato. Não é o que eventualmente vai acontecer. Já aconteceu. Nós perdemos representação na Câmara Federal e pode acontecer de novo aqui na Câmara Municipal. Então, não é correto e existe uma contradição de bandeiras, portanto, é uma representação que terá outras características. O vereador não tem um papel nessa área, nenhum papel. Já fui vereador há 10 anos, eu sei que isso não acontece. Então, a vida política ela tem que ser vinculada a propostas concretas, aí eu acho uma contradição. Já falei em público, como você perguntou, eu acredito que do que eu entendo de ética, de verdade, eu jamais poderia deixar de manifestar a minha opinião. Mas a ideia é essa, para que a gente possa ouvir as pessoas com experiência, que sabem como funciona a política, para que o nosso telespectador possa escolher melhor os seus candidatos e saber votar no que vai ser bom para a comunidade judaica. Walter, uma última pergunta. Eu sempre soube que o seu sonho é ser prefeito de São Paulo. Esse ano o sonho foi adiado, mas ele continua para os próximos anos? Ou o Walter tem outros projetos, foi para Londres? Qual que é o projeto do Walter para os próximos anos? Não, meu projeto agora, primeiro, foi muito importante em Londres. Eu inclusive, já dei uma entrevista aqui no Shalom Brasil sobre isso. Por sinal, cumprimentar. Shalom Brasil é um sucesso no Brasil, em todas as comunidades. É impressionante como sobe na audiência pela qualidade que tem. Queria cumprimentar o Marcel e a Tânia pelo trabalho incansável que realizam de divulgação de temas tão importantes para o Brasil. Mas eu diria o seguinte, eu compreendi que o sonho majoritário é um sonho muito mais fora do seu sonho do que do seu próprio. Ou seja, tem que ser um sonho de muita gente. Então, eu durante muitos anos falei isso e só me prejudiquei. Porque as pessoas vão criando resistências e barreiras, e no mundo político isso é muito forte. Quando você expressamente ou verdadeiramente diz qual é seu sonho, parece que existe uma prévia limitação dessa possibilidade. Então, eu já não expresso mais esse sonho, eu quero só ajudar a minha cidade a ser cada vez melhor e agora, como deputado federal, ajudar a nossa comunidade e o povo brasileiro. Tá certo, Walter. Muito obrigado pela sua presença no Shalom Brasil e boa sorte aí na sua luta por fazer um país, uma cidade de São Paulo melhor e na ética pela política. Muito obrigado. Valeu.